Olá, bom dia. Vamos fazer um programa, Oficina da Alma no Ar, né? E hoje, nosso tema, vamos falar um pouquinho sobre justiça divina, lei divina e sobre o Pai Xangô, né? Que está muito próximo aí. A gente comemorar, já tem muitos lugares, principalmente os terreiros, os centros, né? Seja da linha afro, de todas as espécies, né? Tanto da Umbanda quanto do Candomblé. Nós, vamos dizer assim, saudamos, agradecemos pela intervenção desse ser na nossa vida. Vamos entender um pouquinho sobre, né, o mistério de Pai Xangô, que ele tem os seus dois lados, o lado religioso, né, e o lado magístico, né? Dentro do lado religioso, né, nós o vemos e o cultuamos com mais suavidade, com mais leveza, né? Geralmente é quando nós pedimos a intervenção por Ele, para que Ele nos oriente, para que Ele nos sustente, num campo de entendimento, de compreensão, sobre qualquer aspecto de nossa vida, principalmente quando está ligado a processos de lei, processos com a justiça, né, humana e até mesmo divina, né? Que às vezes a gente entende e compreende que de alguma forma, de alguma maneira, nós falhamos, nós erramos, né, na nossa conduta para com alguém, né? E aí nós apelamos para que Ele reordene as coisas da nossa vida, para que Ele traga a verdade, a lucidez, mas de uma forma serena, de uma forma passiva, amorosa, para que todas as partes envolvidas naquela questão se entenda, se compreenda, se apazigue e se encerre, se finde da melhor maneira, com o menos prejuízo possível, né, dentro da lei humana, referente àquele fato, referente àquela conduta como um todo, né? E até mesmo quando a gente tem processos judiciais, ou para a gente receber, ou porque a gente está devendo, né? Quando nós estamos devendo, nós pedir a conciliação com aquela outra parte, né? Para que haja um entendimento, para que haja um contraponto, para que se chegue num acordo, para que se chegue num meio termo, né? Para que as coisas entrem no entendimento. E da mesma forma, quando nós queremos, né, nós temos algo para receber e dentro das leis humanas a coisa está demorando, está protelando, né? E nós pedimos que aquilo possa ser visto pelos olhos dele e para que ele faça com que as pessoas responsáveis dentro daquele órgão, dentro daquele processo, olhem para aquela causa e tome as providências necessárias para que aquilo se concretize, aquilo se realize, aquilo se enfatize, aquilo realmente se finde, ou seja, seja dada uma sentença, claro que a gente sempre pede positiva, né? Que a gente possa receber aquilo que nos é de direito, enfim, né? Da melhor maneira. E nós temos o outro lado, quando nós pedimos dentro do lado magístico, principalmente nós que temos esse conhecimento, o que acontece? A gente toma muito cuidado. Por quê? Porque o Pai, ele vai olhar, né, todos os aspectos, é como se ele pegasse o seu registro arcástico, o registro da sua alma, e aí ele vai verificar se você não é um devedor. Porque às vezes as pessoas, né, na ânsia, às vezes no desequilíbrio, no ímpeto, elas clamam e pedem justiça, mas elas são devedoras, né? Elas têm um débito. E o que acontece? Dá tudo errado. Aquela pessoa, às vezes, sofre uma ação pior do que ela sofreria se ela não tivesse pedido a Ele. Porque Ele é Senhor de lei, Ele é Senhor de justiça, Ele executa a lei divina, né? A lei é determinada, a lei é sentenciada e Ele põe em ação. Então, quando uma pessoa, né, chama, clama, né, por Pai Xangô, você tem que ter muito cuidado,
para ver se você não é um devedor, para ver se aquele seu ímpeto, às vezes até a sua ganância, né, por uma justiça que você considera que deve ser feita, na verdade, você tem falhas. Porque se você tiver falhas, você também vai sofrer ação no grau conforme a sua responsabilidade. Então, é um ser que nós devemos, antes de mais nada, respirar, 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 como diz Saint Germain, 10 vezes se for preciso. E pense, reflita, né? Por que aquilo começou? Por que aquilo desencadeou? Por que aquilo está acontecendo? Você tem alguma parcela de culpa nisso? Você de alguma maneira contribuiu para isso, né? Então eu digo, né? Porque ele é de uma ação rápida e enérgica. Então, para nós que lidamos, para nós que sempre, de alguma maneira, pedimos a sua intervenção, nós sempre lidamos com a palavra equilíbrio, a palavra restabelecimento da ordem, a pacificação entre ambas as partes, a conciliação entre as pessoas daquela situação. Por quê? Por mais sábio que eu seja, por mais conhecimento que eu tenha, eu nunca consigo ver até onde possa ir, né, a minha falha. De repente, nesta vida, neste momento, eu não tenho uma falha, eu não errei naquela situação, perante aquela pessoa, naquele momento. Mas pode ser que seja um resgate. E aí, quando eu uso, né, do impulso, eu posso não me dar muito bem, né? Ainda a ação possa ter um peso sobre mim até mais acentuado. Porque se eu estou com débito, não importa se é dessa vida, de outra vida, o que acontece? Quando eu uso a energia, né, o impulso, aquele magnetismo, eu desencadeio aquela força ela é contrária a mim. É como se eu agisse contra mim mesmo. Então, dentro desse aspecto deste Pai, né, que ele trabalha em conjunto, quando está na lei, com Mãe Yansan, quando está na justiça, com Mãe Egunetá. E ambas as mães são senhoras ágeis, são senhoras de fogo, são senhoras que trabalham com este elemento de agilidade, de rapidez, de manifestação, de realização. Então você imagina, uma força já é uma força por si só, que é ele. E quando ele sempre trabalha em conjunto com o seu complemento divino, com a sua, né, o seu lado, na sua contraparte de luz, aquilo impulsionado, imagina a força no universo, né, nos bastidores, que muitas vezes nós não temos, né, a clareza da visão para enxergar a força que aquilo é desencadeado, a força que aquilo vem para nossas vidas. Então nós devemos refletir, nós devemos ponderar, né? E nós estamos no momento, veja que nós temos essa lua, que é uma lua, né, apesar de cheia de realização, de manifestação, que geralmente a gente leva muito para este lado, mas é uma lua onde você deve se recolher, se refletir, ponderar, né? Ela vem com uma força grande, ela vem com uma velocidade de luz muito intensa. Mas se a gente não tomar conta dessa intensidade na nossa vida, às vezes não é que você está com maldade, não é que você está querendo fazer nada de ilícito, nada, mas
dependendo da maneira como pode ser colocado, dependendo talvez da sua inocência, vamos dizer assim, do seu descuidado, né? Porque eu digo que às vezes a pessoa, quando ela não tem maldade, ela não fica arquitetando, ela não fica, sabe, mirabolando, ela não fica maquinando, vendo pormenores. Ela, na inocência, às vezes, ela simplesmente coloca ou diz alguma coisa, mas da forma mais simples, né? Sem nenhuma maldade, sem nenhum maior, né? Uma energia, uma intensidade, vamos dizer assim, uma vontade maior de algo, né? De você se apossar de nada, de ninguém, né? Mas a gente sabe que a gente vive neste mundo, e neste mundo que ainda é tridimensional, que ainda está preso nessa malha, nessa situação, nem todo mundo vê com os mesmos olhos. Às vezes aquilo que é simples para você e que é uma coisa natural, corriqueira, pode ser um monstro, pode ser a coisa mais, assim, sabe, tenebrosa para o outro. Aí o outro já faz aquele cavalo de batalha e já arruma aquela confusão. E aquilo que você simplesmente falou ou fez, na maior simplicidade do mundo, pode virar a maior confusão na sua vida. Então, pelo sim, pelo não, quando você apelar pelos senhores da lei, né, pelos senhores da justiça divina, independente da ordem, da filosofia que você tenha, porque assim, dentro dos meus conhecimentos, dentro dos meus estudos, dentro da ainda nada está pleno, nada está completo, ainda nada está fechado, né? Nada está concluído. Continuo estudando, continuo tentando aprender, continuo tentando visualizar e sincronizar uma filosofia com a outra, um ser de luz com o outro. Existem inúmeras facções, inúmeras vibrações, mas tudo parte dentro de um campo, de um princípio divino, tudo parte da fonte do Criador, tudo parte das suas 7 vibrações, dos seus 7 raios de luz, das suas 7 frequências de luz. E dentro desses campos vibracionais existem hierarquias, existem seres que trabalham dentro daquele sincronismo, dentro daquela força, independente do nome que se dê, mas principalmente quando se usa dessa consciência como Pai Xangô, né? Vamos entender e vamos compreender e vamos refletir e ponderar e pedir sempre pelo equilíbrio, né? Pelo apaziguamento entre as partes. Mesmo que você, pela lei, né, tenha todos os direitos. Peça sempre pelo entendimento, né, pela visão maior das coisas, para que o Criador tome a frente, para que o Criador conduza a sua vibração, esta virtude divina na justiça, né, dentro do campo de Pai Xangô. O seu ponto de força está muito ligado aos raios, à pedreira, né? Por isso a velocidade, por isso a força, por isso a estabilidade, né? A firmeza, né? O centramento, né? Quando a gente olha para uma figura de Pai Xangô, você não tem dúvida de que aquele ser, de que aquela vibração é forte, é segura, ela é centrada, né? Costumeiramente nós os vemos sentado, né, sobre rocha, lendo um livro que é o livro da vida, né?
e ao seu lado tem o leão, representando a força. Então, dentro desse simbolismo que nos é passado, nós temos o entendimento de que ele é força, de que ele é luz, de que ele é centro, né? E por isso a balança dele não pende nem para lá nem para cá. A balança dele simplesmente é, e ela age, executa, se torna ação divina na terra, ou sobre quem ela tiver que ser, ou no auxílio de quem está pedindo a sua intervenção. Então, vamos entender, dentro do sincretismo também, nós podemos usar dois tipos de vela, duas cores de tipos de vela, né? Seja palito, seja de 7 dias, a marrom. A marrom está no lado religioso, rapidez, né? Aquele negócio ali, a lei sendo executada. Se você tem certeza de que você é inocente, se você tem certeza da sua justiça, você tem certeza absoluta da sua pureza, parcialidade dentro daquilo, ok, né? Ou se você está também pedindo por alguém e você tem essa certeza, vai usar a marrom, né? E se não tem, haja no vermelho, pedindo dentro do lado religioso, ou até muitas vezes o branco, que representa todas as cores, principalmente a energia da paz, do entendimento, da compreensão. O vermelho está na rapidez, na agilidade, mas eu estou pedindo dentro do lado religioso, eu estou pedindo a intervenção dele para que ele haja na minha vida, conciliando as coisas, para que ele seja um intermediário, um pacificador, um intermediador entre mim e seja a situação, seja as pessoas com quais eu tenho uma necessidade de ajuste. Não importa se eu tenha que receber ou se eu tenha que dar. Né? Então pense que essa força divina, né, ela é maravilhosa, mas extremamente correta, né? Você não barganha com o Pai Xangô. Você não, meu pai, se o senhor fizer isso para mim, eu lhe dou isso, eu lhe dou aquilo. Isso não existe com ele, não. Independente, né, de você ser quem for, por mais graduado que você seja, não existe isso. Não tem aquele jeitinho brasileiro, sabe? Que a gente que costuma querer dar nas coisas, com esta divindade, com este orixá, com esta força, com essa fonte de luz, com este campo de virtude de Deus, da fonte criadora. Não se barganha, não se pleiteia nada com ele. O que você pode, no máximo, pedir é a sua intervenção divina, para conciliar qualquer coisa da sua vida, principalmente quando está referente, né, à justiça, à lei, seja humana ou espiritual. Seja até mesmo para com você ou para com os seus semelhantes. Quando nós queremos, né, que as coisas entrem num entendimento, numa conciliação, e que a coisa não se alastre e tome uma proporção desastrosa na nossa vida. Então vale a gente pensar que nós temos muitas coisas na nossa vida, e às vezes nós agimos muito no ímpeto, né, no impulso, né? E às vezes isto, de alguma maneira, reverbera na nossa vida de uma forma não muito favorável,
né? Não muito propiciatória, né? E que sem a gente querer, ou às vezes sem prestar atenção, né? Aquilo toma uma proporção na nossa vida e que depois nos dá um sério problema, nos dá trabalho para a gente resolver. Nós temos que é importante a gente entender que nós não habitamos aqui sozinhos e que a nossa cabeça não é a cabeça das outras pessoas. Às vezes aquilo que você simplesmente está pensando, né, e às vezes verbaliza de uma maneira corriqueira, pode tomar uma proporção errada, né? Então, vale a gente refletir. E engraçado porque casou, né, o processo dessa lua de reflexão, de ponderação. Veja que todos os campos estão falando que ela não é uma lua, apesar de ser cheia, que a gente sempre quer levar para o lado da prosperidade, da abundância, trabalhar esse lado farto da nossa vida, mas ela não está pelo lado material, mas sim pelo lado evolutivo. E, coincidentemente, esse aspecto divino calhou de vir muito perto, muito próximo, porque nós já estamos também entrando já, né? Assim como qualquer campo divino da espiritualidade, 72 horas depois, esta frequência, toda a frequência de luz fica vibrando, fica acionando. Uma porque está começando, tem o seu momento do ápice, que quinta-feira, sexta-feira está aí. E nós temos quando ela começa a suavizar, mas se fixar dentro da criação, né? Dar por concluída, né? Dentro da criação e de todas as criaturas. Nós ainda estamos vibrando, estamos ainda recebendo esse aspecto da lua e já estamos entrando na frequência e na energia, independente de você ser ou não, da filosofia, a lei é a lei, a justiça é a justiça, a vibração de Deus acontece. Ela simplesmente, a única diferença é a consciência. A única diferença é o entendimento. A única diferença é para quem presta atenção, qual é o santo, qual é o mestre, qual é o anjo, qual é o orixá, qual é a divindade que está vibrando naquele dia, naquela semana, naquele mês, e procura usar este entendimento como aprendizado, como aperfeiçoamento, como equilíbrio para a sua vida, para a sua própria evolução, para o seu próprio crescimento, para o seu próprio entendimento. Esta é a única diferença. Mas que todos os seres, né, recebem a vibração? Recebe. Né? Porque Deus não manda sol só para o João, só para a Maria. O sol é para todos. O brilho das estrelas é para todos. A bênção é para todos. Deus não distingue, só vou abençoar. A única diferença é que um se sintoniza mais e talvez receba mais rápido, tenha um pouco mais de intensidade, porque fica conectado com a fonte, com o Criador, esteja em harmonia consigo e com a fonte, e talvez aquela energia entre com mais facilidade, com mais rapidez na vida dela. E reordenando, reequilibrando, dá a ela tudo que ela necessita, tudo aquilo que ela pede. É esta a diferença de uma pessoa para outra. De uma pessoa que está sintonizada e a outra que está ou aprendendo ou ainda não está sintonizada. É o magnetismo, né? A atração. Nós também emitimos o magnetismo da irradiação, da emanação, mas nós recebemos grande parte, né? Essa absorção. O tempo inteiro o universo está trabalhando, o tempo inteiro o universo está atuando, irradiando, emanando energias de todas as fontes, de todos os seres de luz, né? Nós não somos assim
quando, independente da nossa crença, quando nós nos sintonizamos com uma fonte, com um anjo, com um santo, com um mestre, e que você entra em conexão e você começa a praticar esse sincronismo com esta vibração de luz, e você sente e ele começa a fazer parte da sua vida, é a mesma coisa. A única diferença aí está na consciência, né? Esta pessoa que está com esta prática, que hoje eu vou me concentrar no raio branco, hoje eu vou me concentrar no raio rosa, hoje eu vou me concentrar no raio azul. Quando ela diz isso, ela pega todas as gamas, e é claro que dentro daquela gama ela tem uma frequência com qual ela se sensibiliza, com qual ela se sintoniza melhor, né? Com aquele ser de luz, com aquela vibração, e aquele ser de alguma maneira traz a energia até ela, a compreensão, o abastecimento que ela necessita, a irradiação que ela necessita dentro daquele campo. Não é? E se nós entendermos, trocando em miúdos, né? Nós dizemos que Pai Xangô estaria, se ele está lidando com a lei, se ele está lidando com a justiça, se ele está lidando com este campo divino, que ele estaria dentro do primeiro raio, né? Dentro de Mestre Eumória, dentro de Arcanjo Miguel, dentro dessa frequência que é ordem, disciplina, ritmo, equilíbrio, ponderação, centramento. Né? Integridade. Então veja que isto, né, é simples da gente entender quando a gente começa a abrir nossa mente, abrir a nossa consciência para o entendimento que não existe, na verdade, uma religião, né? Não existe só uma filosofia. O que existe é a fonte, e a fonte emana de si o seu campo vibracional, as suas virtudes, aquela frequência, aquela irradiação de luz dentro daquele campo divino, do amor, da fé, né, do conhecimento, da sabedoria, da lei, da evolução, né, da criação. E mesmo dentro dessas frequências, cada ser de luz carrega em si todos os atributos do Pai, ou seja, também essas 7 virtudes, essas 7 vibrações, esses 7 campos de forças que emanam, porque é necessário ter essa integridade, essa unicidade dentro dele. E o que nós, humanos, estamos aqui tentando fazer é a mesma coisa. Aprender carnalmente, humanamente, exercitar essas virtudes, esses atributos, essas qualidades do Pai, da fonte, né? Independente se nós vamos, sei lá, um dia ser anjo, ser santo, ser mestre, ser uma divindade, ocupar o campo que seja na criação, aonde Deus assim determinou para cada um de nós, é importante a gente entender que todos nós, humanamente, teremos que ter esses atributos equilibrados em nós. É claro que cada filho domina, tem potência, né, comanda alguma energia, algum dom, alguma qualidade, algum atributo. Mas nós temos que ter todos os atributos. Eu posso ser senhor de um atributo, eu posso pertencer a uma irradiação, a uma frequência de luz, mas eu tenho que ter todos em mim. E nós, independente de ser neste plano ou em qualquer outro plano,
nós continuamos estudando, continuamos aperfeiçoando, porque Deus não tem fim, Deus não para, Deus não está estável, não está parado, não está estático, Ele continua, né, em mutação, em transformação, Ele mesmo, né? E a gente poder dizer: ah, eu sei o que passa na mente de Deus, eu sei o que Deus sente, eu sei o que Deus pensa, é uma heresia, né? Quem somos nós? Né? Nós não temos nenhum atributo, nenhuma qualidade para poder se apossar disso, dizer isto, né? Porque não acredito que nenhum ser humano possa ter em si este entendimento do que se passa na mente e no coração da fonte, né? Ele é por si só. Nós recebemos, né? Eu digo que é assim, a gente tem um filtro entre nós e Ele, né? Ele pode chegar até nós. Nós só chegamos a Ele pela energia pura do amor. Sem isso nós não conseguimos, né, acionar, fazer com que Ele olhe para nós, né? E é dessa forma, ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada humanamente ou espiritualmente, que a gente vai buscando cada vez se aproximar mais, cada vez estar o mais próximo possível. Quem sabe um dia a gente possa estar pleno dentro dos atributos do campo vibracional, né, dessa essência, enfim, de Deus, da fonte, do Criador, seja o nome que a gente queira dar a Ele. Então, sendo assim, já que, né, a gente já está vivenciando essa energia deste Pai, eu vou fazer uma pequena mentalização, né? Vou dar um instantinho só para o pessoal, se tiver que se harmonizar aí, sei lá. E a gente vai fazer uma pequena mentalização. Vamos pedir uma intervenção deste Pai na nossa vida, para que Ele nos ajude, independente do aspecto que seja, né? Para que Ele nos equilibre, para que Ele nos centre, para que Ele nos dê o discernimento, que é muito importante neste momento da nossa vida, né? Tá bom? Então, vou dar aqui um minutinho, tá? E a gente já volta e a gente vamos fazer essa mentalização dentro do atributo, dentro da força do Pai Xangô. Tchau!
Ok, estamos de volta. Então vamos lá. Eu vou pedir para que vocês, aqueles que puderem, fechem os olhos, e aqueles que não puderem, apenas mentalizem, né? Porque às vezes a pessoa está atuando, está no seu trabalho, no seu campo, dirigindo, né? Respire por 3 vezes com suavidade. Inspirando, expirando. Procure se imaginar numa ponta de praia onde tem uma pedreira, muitas pedras. Se veja e se sinta neste lugar. Procure sentir simplesmente a rocha sobre os seus pés. Sinta a energia da terra que vai limpando, purificando. Internamente, externamente o vosso ser. Inspire pelo nariz, expire pela boca com suavidade, o máximo de leveza que você puder fazer. Sinta como se a energia entrasse pela sola dos seus pés, tamborilasse dentro do seu corpo, e quando ela desce levando toda a impureza, toda a discórdia, tudo aquilo que não condiz com o amor divino, com o amor do Pai, com o seu bem maior. Pedimos ao Pai Xangô, neste momento, a sua força suprema, a vossa intervenção, a vossa luz, em nossas vidas como um todo. Pedimos ao Pai Divino para que a sua energia, a sua fonte de amor divino, da vossa mente e do vosso coração, possa entrar na nossa vida, limpando e purificando os nossos corpos, a nossa alma e, se preciso for, meu Pai, o nosso espírito. Pedimos a vossa intervenção perante os senhores da lei maior, para que através da apaziguamento, do entendimento, da compreensão, possa ser visto, olhado, sentido e efetuado. Pedimos a vossa ação divina no nosso registro arcástico, em nossas vidas humanas e também na nossa vida espiritual. Pedindo que todas as situações que possam nos envolver com a lei, com a justiça, seja humana, seja espiritual, possa ser olhada com outros olhos, com os olhos do entendimento, da compreensão, deste novo momento e deste novo entendimento que temos em nossas vidas. Pedimos a vossa ação divina para que, se de alguma maneira houver algum conflito, algum desentendimento em nossa vida, seja conosco ou com quem quer que seja na criação, possa haver a vossa ação divina, o reconciliamento, o entendimento, o apaziguamento, entre tudo e entre todos. Pedimos ao Pai a vossa ação divina, se houver processos na justiça, para que tanto seja contra nós ou contra quem quer que seja, ligados a nós, que a vossa ação divina possa trazer o conciliamento, o entendimento entre as partes. Pai amado, que a vossa ação, que a vossa luz repercuta em cada célula, em cada átomo, em cada partícula de nosso ser, também encontrando o equilíbrio entre todos os sistemas, em todas as glândulas,
o ritmo divino da vida em todos os órgãos, a saúde plena, a paz e a harmonia do corpo, da alma e do espírito. Ó fonte suprema do amor divino, que a partir de nós a tua luz possa se expandir. Se expande, se expande, se expande para tudo e todos que estiverem ligados a nós, para que possamos usar da sabedoria, do discernimento em nossas vidas, seja no ato, na palavra, no pensamento e no sentimento. Por 7 vezes vamos inspirar por esta energia da terra marrom que agora ela entra, protegendo, amparando, se firmando. Uma energia positiva, abençoadora e mantenedora em todos nós, internamente e à nossa volta. Por 7 vezes, vai inspirando por esta energia marrom, dourada, nutrindo você da cabeça aos pés, conciliando você consigo mesmo, com tudo e com todos no universo. E a cada inspiração que vai dando, tomando consciência, clareza do lugar onde você está, da sua vida, do seu corpo, do seu aqui e do seu agora. Caô, cabecile, meu pai, caô, cabecile, caô, cabecile, meu pai. Gratidão a Pai Xangô, gratidão à sua força, à sua luz e a toda a sua falange de amor e de luz em nossas vidas, que nos dá o equilíbrio e a consciência, o discernimento. Então agora todos conscientes, com clareza do lugar onde você está, do que está fazendo, centrado no seu corpo físico, no aqui e agora, ok? Inspira, expira, centrado, aqui e agora. Gratidão por este momento, né? Por poder compartilhar um pouquinho desta energia de Pai Xangô, deste entendimento, desta força e dessa luz, né? Que seja uma semana de paz, de reflexão, de ponderação para todos nós, né? E vamos olhar com os olhos o máximo, né, de abertura que a gente puder ter para tudo, em todos os aspectos de nossa vida, né? Vamos usar da calma, da passividade, da tranquilidade para agir, para pensar, para falar na nossa vida, tá bem? Então, espero vocês na próxima quarta e acho que, se não mudar o script, vamos trazer bênção aos animais. Então, quem tiver o seu bichinho, quem tem, né, amor por eles, acho que será isso, ok? Então, o programa será dedicado aos animais na próxima quarta-feira. Acredito que será isso. Uma boa semana para todos e beijo no coração.